O frio cortante dos Apeninos italianos perfurava até os ossos naquela manhã de março de 1945. Entre as montanhas cobertas de neve, um comboio de caminhões militares avançava lentamente pela estrada sinuosa, carregando uma carga humana que desafiaria todos os conceitos de guerra, humanidade e dever médico. No primeiro veículo, o Major João Silva, médico da Força Expedicionária Brasileira, observava através do para-brisa embaçado uma cena que jamais esqueceria. Dezenas de prisioneiros alemães, feridos, desnutridos e à beira da morte, eram transportados para um hospital de campanha brasileiro que havia se tornado, paradoxalmente, sua única esperança de sobrevivência. A ironia da situação não passava despercebida ao jovem médico de Minas Gerais. Apenas alguns meses antes, esses mesmos homens estavam do outro lado das trincheiras, disparando contra os pracinhas brasileiros nas batalhas sangrentas de Monte Castelo e da Crista de Sopraçaço. Agora, reduzidos a esqueletos humanos cobertos por uniformes esfarrapados, dependiam da compaixão daqueles que haviam considerado inimigos. Era março de 1945, e a guerra na Itália estava chegando ao fim, mas para os médicos brasileiros, uma batalha ainda mais complexa estava apenas começando. O hospital de campanha da FEB, instalado em uma antiga vila italiana nos arredores de Pistoia, havia se transformado em um microcosmo extraordinário da condição humana em tempos de guerra. O tenente-coronel Oswaldo Pinto César, cirurgião-chefe da Unidade Médica Brasileira, caminhava entre as maçãs improvisadas onde jaziam soldados alemães feridos, alguns tão jovens que pareciam ainda adolescentes. Seus rostos demacrados contavam histórias de fome, frio e desespero que transcendiam qualquer uniforme militar. César, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, havia dedicado sua carreira a salvar vidas, mas nunca imaginou que enfrentaria um dilema moral de tamanha complexidade. A chegada desses prisioneiros alemães não havia sido planejada. Durante a ofensiva final dos aliados no norte da Itália, as forças alemãs em retirada abandonaram centenas de feridos em hospitais improvisados nas montanhas. Quando as tropas brasileiras avançaram e descobriram essas instalações precárias, encontraram um cenário dantesco. Homens agonizando em condições sub-humanas, sem medicamentos, sem alimentos adequados, sem qualquer esperança de tratamento médico. O protocolo militar sugeria que os prisioneiros feridos fossem transferidos para campos de prisioneiros de guerra, onde receberiam cuidados básicos conforme as convenções de Genebra. Mas os médicos brasileiros perceberam imediatamente que muitos desses homens não sobreviveriam ao transporte. O capitão Antônio Carini, anestesista paulista que havia se voluntariado para servir na FEB, lembra-se vividamente do momento em que viu o primeiro grupo de prisioneiros alemães sendo descarregado no hospital. Não eram mais soldados, relataria anos depois em suas memórias. Eram seres humanos destruídos pela guerra, e nossa função como médicos falou mais alto que qualquer consideração política ou militar. Carini, cujos avós haviam emigrado da Itália para o Brasil no início do século, sentia uma conexão especial com aquela terra devastada pela guerra, e via nos rostos dos prisioneiros alemães o reflexo universal do sofrimento humano. A decisão de tratar os prisioneiros alemães no hospital brasileiro não foi tomada levianamente. O coronel médico Mário Pinotti, chefe do Serviço de Saúde da FEB, reuniu sua equipe médica em uma assembleia extraordinária na noite de 15 de março de 1945. Sob a luz fraca de lamparinas a querosene, médicos, enfermeiros e auxiliares debateram intensamente sobre o curso de ação a ser tomado. Alguns argumentavam que os recursos limitados do hospital deveriam ser reservados exclusivamente para os soldados brasileiros e aliados. Outros lembravam que o juramento de Hipócrates não fazia distinção entre nacionalidades ou ideologias políticas. O Major Silva, que havia perdido 2 companheiros de faculdade nas batalhas de Monte Castelo, surpreendeu a todos ao defender veementemente o tratamento dos prisioneiros alemães. Se nos tornarmos indiferentes ao sofrimento humano, disse ele com voz firme, perdemos não apenas nossa humanidade, mas também nossa alma como médicos e como brasileiros. Suas palavras ecoaram pelo salão improvisado, e gradualmente, um consenso começou a se formar. A decisão final foi unânime: o hospital brasileiro trataria todos os feridos, independentemente de sua nacionalidade ou afiliação militar. O que se seguiu foi uma demonstração extraordinária de dedicação médica e humanidade que transcendeu as divisões criadas pela guerra.
Os médicos brasileiros, trabalhando com recursos extremamente limitados, desenvolveram protocolos inovadores para tratar os casos mais graves entre os prisioneiros alemães. O capitão Eduardo Monteiro, especialista em cirurgia traumática, realizou dezenas de operações complexas em soldados alemães feridos, muitas vezes trabalhando por mais de 12 horas consecutivas sob condições precárias. Suas mãos, treinadas nas modernas técnicas cirúrgicas aprendidas no Hospital das Clínicas de São Paulo, salvaram vidas que pareciam perdidas. Um caso particularmente marcante foi o do soldado alemão Hans Miller, de apenas 19 anos, que chegou ao hospital brasileiro com ferimentos graves causados por estilhaços de granada. Miller havia perdido muito sangue e estava em estado de choque quando foi examinado pelo Dr. César. O jovem alemão, delirando de febre, murmurava palavras em seu idioma natal, chamando pela mãe que jamais voltaria a ver. César, que havia perdido seu próprio filho em um acidente antes da guerra, viu no rapaz alemão ferido uma humanidade que transcendia qualquer fronteira nacional. Durante 3 dias e 3 noites, o médico brasileiro permaneceu ao lado de Miller, monitorando seus sinais vitais, ajustando medicamentos e oferecendo palavras de conforto em um alemão rudimentar que havia aprendido durante seus estudos médicos. A recuperação de Miller tornou-se um símbolo da transformação que estava ocorrendo no hospital brasileiro. Quando o jovem soldado finalmente recuperou a consciência, seus primeiros olhares foram de confusão e medo. Ele esperava encontrar médicos alemães ou talvez captores hostis, mas em vez disso, viu rostos brasileiros que o tratavam com gentileza e profissionalismo. A barreira da linguagem foi superada através de gestos universais de cuidado e compaixão. Miller, que havia sido doutrinado a ver os soldados brasileiros como inimigos inferiores, descobriu uma realidade completamente diferente. O trabalho dos médicos brasileiros não se limitava apenas aos cuidados médicos tradicionais. Reconhecendo que muitos dos prisioneiros alemães sofriam de desnutrição severa, o Major Silva coordenou um programa nutricional especial, adaptando as rações militares brasileiras para atender às necessidades específicas de homens que haviam passado semanas sem alimentação adequada. O feijão preto brasileiro, inicialmente estranho ao paladar alemão, tornou-se um símbolo de vida e esperança para muitos prisioneiros. O capitão Carini lembra-se de ver soldados alemães chorando ao provarem uma refeição completa depois de semanas de fome. Enquanto isso, nas enfermarias improvisadas, desenvolviam-se relações humanas que desafiavam todas as expectativas da guerra. Enfermeiros brasileiros, muitos dos quais haviam perdido amigos nas batalhas contra as forças alemãs, encontrarão-se cuidando com dedicação daqueles que haviam sido seus inimigos. O sargento José da Silva, enfermeiro militar de Pernambuco, estabeleceu uma rotina diária de cuidados que incluía não apenas medicamentos e curativos, mas também conversas simples e gestos de humanidade. Silva havia aprendido algumas palavras em alemão com um colono alemão em sua cidade natal, e usava esse conhecimento limitado para tranquilizar os pacientes mais jovens. A notícia do tratamento excepcional oferecido pelos médicos brasileiros aos prisioneiros alemães começou a se espalhar entre as forças aliadas na Itália. Oficiais americanos e britânicos visitaram o hospital brasileiro, inicialmente céticos sobre essa abordagem humanitária, mas logo se impressionaram com os resultados. A taxa de mortalidade entre os prisioneiros alemães tratados no hospital brasileiro era significativamente menor do que em outras instalações médicas militares. Mais importante ainda, muitos dos prisioneiros recuperados demonstravam uma mudança fundamental em suas atitudes em relação aos brasileiros e à própria guerra. O tenente alemão Friedrich Weber, oficial de carreira que havia sido ferido durante a retirada alemã, tornou-se um exemplo notável dessa transformação. Weber, que inicialmente se recusava a cooperar com seus captores brasileiros, gradualmente começou a reconhecer a humanidade e o profissionalismo de seus cuidadores. Quando se recuperou suficientemente para andar, Weber começou a ajudar os médicos brasileiros no cuidado de outros prisioneiros alemães, servindo como tradutor e intermediário cultural. Sua presença ajudou a reduzir a tensão e o medo entre os prisioneiros mais jovens, que viam em Weber uma figura de autoridade familiar. A relação entre Weber e o Dr. César desenvolveu-se de maneira particularmente significativa. Ambos eram homens educados, médicos por formação, que haviam sido separados pela guerra mas unidos novamente pela humanidade comum. Weber, que havia estudado medicina em Heidelberg antes de ser convocado para o serviço militar,
ofereceu seus conhecimentos médicos para auxiliar no tratamento de seus compatriotas feridos. Essa colaboração médica transcendeu as divisões nacionais e ideológicas, criando um espaço de cooperação humana em meio ao caos da guerra. As histórias de recuperação e transformação pessoal multiplicavam-se diariamente no hospital brasileiro. O soldado Kurt Hoffmann, de 22 anos, havia perdido uma perna em combate e estava convencido de que sua vida havia acabado. Os médicos brasileiros não apenas salvaram sua vida, mas também o ajudaram a encontrar uma nova perspectiva sobre seu futuro. O capitão Monteiro, que havia se especializado em próteses durante seus estudos médicos, trabalhou incansavelmente para desenvolver uma prótese rudimentar mais funcional para Hoffmann, usando materiais disponíveis no hospital de campanha. Quando Hoffmann deu seus primeiros passos com a prótese improvisada, lágrimas rolaram pelos rostos de brasileiros e alemães presentes. O impacto psicológico desse tratamento humanitário estendia-se muito além dos muros do hospital. Prisioneiros alemães que haviam se recuperado e sido transferidos para campos de prisioneiros de guerra levavam consigo histórias extraordinárias sobre a compaixão brasileira. Essas narrativas espalharam-se rapidamente entre os prisioneiros alemães em toda a Itália, criando uma imagem dos brasileiros completamente diferente da propaganda nazista que haviam recebido. Para muitos soldados alemães, os brasileiros deixaram de ser vistos como inimigos inferiores e passaram a ser respeitados como adversários honrados e humanitários. O Major Silva documenta em seu diário pessoal, descoberto décadas depois da guerra, os momentos mais tocantes dessa experiência única. Em uma entrada datada de 2 de abril de 1945, ele escreve: "Hoje salvamos a vida de um jovem soldado alemão que não tinha mais de 17 anos. Quando ele abriu os olhos após a cirurgia e viu meu rosto, sorriu. Naquele sorriso, vi não um inimigo, mas um filho, um irmão, um ser humano que merecia viver. Compreendi que nossa missão aqui transcende qualquer consideração militar ou política. Estamos salvando não apenas vidas, mas preservando nossa própria humanidade." A dedicação dos médicos brasileiros não passou despercebida pelos comandantes militares aliados. O general Mark Clark, comandante do 15º Grupo de Exércitos Aliados, visitou pessoalmente o Hospital Brasileiro em abril de 1945 e ficou profundamente impressionado com o que encontrou. Em seu relatório oficial, Clark escreveu que o tratamento oferecido pelos médicos brasileiros aos prisioneiros alemães representava o mais alto padrão de humanidade militar e excelência médica que havia observado durante toda a campanha italiana. Essa avaliação oficial validou a abordagem humanitária adotada pelos brasileiros e estabeleceu um precedente importante para o tratamento de prisioneiros de guerra. Enquanto a guerra se aproximava do fim, os médicos brasileiros enfrentavam um novo desafio: o que aconteceria com os prisioneiros alemães que haviam se tornado, de certa forma, parte da família do hospital. Muitos desses homens haviam estabelecido laços profundos com seus cuidadores brasileiros, e a perspectiva de separação era emocionalmente difícil para ambos os lados. O soldado Miller, que havia se tornado quase um símbolo da transformação possível através da compaixão, expressou seu desejo de permanecer em contato com o Dr. César após a guerra. Weber, o oficial alemão que havia se tornado colaborador médico, ofereceu-se para trabalhar como intérprete para as forças aliadas, preferindo permanecer próximo aos brasileiros que haviam salvado sua vida. A influência dessa experiência extraordinária estendeu-se muito além do fim da guerra. Muitos dos médicos brasileiros que participaram dessa missão humanitária retornaram ao Brasil transformados pela experiência. O Dr. César estabeleceu em São Paulo uma clínica que oferecia tratamento gratuito para veteranos de guerra, inspirado pelos princípios de humanidade universal que havia aprendido na Itália. O capitão Carini dedicou-se ao desenvolvimento de técnicas de medicina de emergência que poderiam ser aplicadas em situações de guerra e desastres naturais. O Major Silva tornou-se um defensor apaixonado dos direitos humanos e da medicina humanitária internacional. Do lado alemão, os impactos foram igualmente profundos. Miller retornou à Alemanha após a guerra e tornou-se médico, inspirado pelo exemplo dos profissionais brasileiros que haviam salvado sua vida. Ele estabeleceu uma clínica na Bavária onde tratava refugiados e deslocados de guerra, independentemente de sua nacionalidade ou origem. Weber emigrou para o Brasil na década de 1950, onde trabalhou como médico em comunidades carentes,
considerando sua nova vida como uma forma de retribuir a compaixão que havia recebido dos brasileiros durante a guerra. As histórias desses homens, brasileiros e alemães, entrelaçadas pelo fio da humanidade comum, começaram a circular em círculos médicos internacionais após a guerra. A experiência do Hospital Brasileiro na Itália tornou-se um caso de estudo em escolas médicas ao redor do mundo, demonstrando como os princípios da medicina podem transcender divisões políticas e nacionais mesmo nas circunstâncias mais adversas. O que havia começado como uma decisão médica pragmática transformou-se em um exemplo duradouro de como a humanidade pode prevalecer mesmo nos momentos mais sombrios da história. A documentação meticulosa mantida pelos médicos brasileiros durante esse período fornece um registro extraordinário de como pequenos atos de compaixão podem ter consequências históricas significativas. Os relatórios médicos, diários pessoais e fotografias preservadas revelam não apenas os aspectos técnicos do tratamento médico, mas também a transformação gradual de inimigos em seres humanos, de soldados em pacientes, de adversários em amigos. Essa documentação tornou-se um testemunho poderoso da capacidade humana de encontrar esperança e humanidade mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. O legado dessa experiência extraordinária continua a ressoar décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Hospitais militares ao redor do mundo adotaram protocolos inspirados na abordagem humanitária desenvolvida pelos médicos brasileiros na Itália. Organizações médicas internacionais citam regularmente o exemplo brasileiro como um modelo de como os profissionais de saúde podem manter sua integridade ética mesmo em tempos de conflito. A história desses médicos brasileiros que salvaram prisioneiros alemães tornou-se um símbolo duradouro da capacidade humana de transcender ódio e divisão através da compaixão e do cuidado médico. Hoje, quando visitamos os cemitérios militares na Itália onde jazem soldados brasileiros e alemães que morreram durante aqueles meses turbulentos de 1945, é impossível não refletir sobre o contraste entre a destruição causada pela guerra e a humanidade demonstrada por aqueles médicos brasileiros. Suas ações lembraram ao mundo que mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, a compaixão pode prevalecer, a humanidade pode triunfar, e a medicina pode servir como uma ponte entre inimigos, transformando-os novamente em seres humanos unidos pela fragilidade comum da condição mortal. A história dos médicos brasileiros que salvaram prisioneiros alemães na Itália não é apenas um capítulo esquecido da Segunda Guerra Mundial, mas um testamento duradouro do poder da compaixão humana para transcender as divisões criadas pelo conflito, pelo ódio e pela guerra, lembrando-nos de que nossa humanidade comum é sempre mais forte do que as forças que tentam nos dividir.